Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós. Nós estamos iniciando o mês de maio. Saudação aos trabalhadores desse Brasil, não é? Hoje é dia do trabalho. E é geralmente no mês de maio que a gente fala muito de família. A gente conversa bastante sobre este assunto. Uma das coisas que Deus mais preza é a questão da família. É a família. Deus preza a família. Embora no Evangelho a gente saiba com toda clareza que a salvação, a nossa salvação é uma coisa individual. Nós precisamos confessar a Jesus, nós precisamos crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador individualmente. Mas até mesmo na literatura apostólica, nós encontramos algumas coisas interessantes. Por exemplo, a vida de um crente dentro de casa santifica o lar. É de uma maneira muito interessante, 1 Coríntios 7, a vida de um crente em casa abençoa a família. Então, mesmo que a sua família não seja inteiramente cristã, não perca as esperanças de Deus agir dentro da sua casa. Mas nós vamos conversar hoje sobre uma regra que foi estabelecida pelo Senhor Deus muito tempo atrás, antes mesmo do povo de Israel se estabelecer na terra prometida. E este registro está em Deuteronômio no capítulo 6. Vamos acompanhar a leitura dos primeiros 9 versos de Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 9. E diz assim o texto sagrado: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que Deus nos abençoe. O contexto histórico dessa passagem é um contexto importante e necessário para a gente configurar bem aquilo que vai se seguir no texto. Praticamente da geração que saiu do Egito, e eu me refiro aos adultos que saíram do Egito, só haviam 3: Moisés, Josué e Calebe,
quando esta palavra foi escrita. Todos os demais ou tinham crescido e saído crianças, ou pré-adolescentes, ou adolescentes do Egito, com seus pais. E muitos da segunda geração se tornaram pais e mães no deserto. Tiveram os seus filhos exatamente durante o tempo da perambulação de Israel pelo deserto, até que o último dos incrédulos morresse. Deus foi segurando o povo lá no deserto, até que o último morresse, porque todos eles foram incrédulos em relação ao plano inicial de possuir a terra em poucos meses. Eles rejeitaram completamente os apelos de Josué e Calebe diante do espiar a terra. Eles duvidaram que Deus seria poderoso para fazer com que eles entrassem. Então, por conta disso, aquela geração não viu a terra prometida, e o próprio Moisés também foi proibido de entrar, ele que era o homem mais informado da graça de Deus, ele que era a pessoa mais chegada, mais próxima ao Senhor dos Exércitos, ele foi proibido por uma razão muito simples. Quando Deus diz alguma coisa, e diz do jeito que deve ser feita esta coisa, não se pode fazer de outra maneira. E Deus disse para Moisés: fala à pedra. E ele estava tão irritado com aquele povo, que era tão reclamão, era um povo tão fofoqueiro, era um povo tão duro de coração, que naquele momento ele bateu 2 vezes na pedra, para que a pedra se abrisse e tivesse água para todo o povo. E Deus foi calmo com ele e disse assim: tá bom, eu falei, fala pedra, você bateu nela, você não entra. Simples assim. Eu não estou me referindo ao fato de que se Moisés foi salvo ou não, com certeza ele foi salvo. Tanto é que quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, quem é que os discípulos viram em visão? Moisés. Ele estava lá. Se ele tivesse perdido, certamente ele não estaria naquele lugar. Mas a gente pode dizer com toda a segurança que ele estava lá, que ele está na presença augusta de Deus agora, aguardando a bendita ressurreição do corpo. Só que ele agora era um velhinho, de mais ou menos 120 anos, quando ele escreveu esse texto. Ele tinha rodado muito, ele tinha visto muito milagre, ele tinha visto muita intervenção de Deus. E se você abrir no final de Deuteronômio, você vai ficar impressionado com o que a palavra de Deus diz, lá no capítulo 34, no verso de número 10 até 12. Deuteronômio 34, de 10 a 12. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, e durante 40 anos. Pode imaginar isso? O Senhor tratando com ele todos os dias, 40 anos, falando com ele, manifestando a sua graça, a sua glória. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o povo. Como é que se sentiria uma pessoa que, ao tocar na água do mar, ele se abre em 2? Olha que experiências muito grandes tem Moisés
não é? E ele agora é muito velho, e ele está falando a crianças, a adolescentes, a jovens, ele está falando a famílias jovens, ele está falando a um público que não viu as pragas do Egito, que eventualmente viu seus pais se cansarem do maná, que viu as vitórias acontecidas em batalha, sim, mas é um povo inteiramente novo que agora vai para uma nova etapa da sua vida, porque vai dominar uma região. Tem a tarefa de invadir as cidades e os campos, e tem a tarefa de implantar ali a sua casa. Vai se aproveitar das construções que sobrarem, vai se aproveitar das plantações que sobrarem, vai se aproveitar de tudo aquilo que já estiver sendo produzido pelos nativos da terra. Mas eles vão entrar e possuir a terra, porque Deus decidiu isso. Não é simplesmente a ideia de um louco chamado Moisés que quer invadir a Ucrânia da sua região. É Deus quem está dizendo que eles vão entrar na terra. Mas para isso, Deus já havia, durante o tempo todo, determinado como os israelitas deveriam se portar, tanto em relação a Ele mesmo, 4 mandamentos falam disso, e outros 6 mandamentos, como eles deveriam se comportar em relação uns aos outros. Além disso, Deus deu regulações sacerdotais, regulações civis, regulações cerimoniais, como é que o pecado deveria ser tratado, como é que os sacrifícios deveriam ser feitos. Ele estabeleceu toda uma teocracia, ou seja, ele vai governar, mas ele terá algumas pessoas que o representarão, todavia executarão a sua ordem. Agora, para que isto funcione, Deus constantemente falou que amava este povo. Deus constantemente afirmou e demonstrou por suas atitudes que era a favor da bênção sobre esse povo. O próprio Moisés, no Deuteronômio inteiro, vai recordar diversas vezes o quanto Deus amou aquela gente. Sempre sob a ótica deste amor. Então, quando Moisés está terminando a sua vida na terra, porque Deus disse para ele: você não vai entrar. O senhor pode sentar, por favor? Isso. Então o senhor faz uma gentileza. Essas pessoas querem cuidar do Senhor. Isto. Elas querem ajudar o Senhor. Muito bem. Aí então, o que nós percebemos da fala de Moisés, quando nós percebemos que Deus ama aquele povo, quando nós olhamos para a fala de Moisés, a contrapartida que Moisés quer imprimir na vida do povo é justamente aquilo que se tornou uma oração dos judeus. Os judeus, especialmente os judeus devotos, os judeus cumpridores do Antigo Testamento, ainda fazem esta oração que nós lemos aqui no capítulo 6 de Deuteronômio. E qual é a oração? Começando do verso 4, nós temos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
essa gente vai entrar na terra prometida. O que eles devem ter na mente? Que eles vão encontrar muita coisa, muita diversão religiosa pela frente. Eles vão encontrar muita diversidade de deuses, de divindades, de ritos. Eles vão encontrar muitos usos e costumes que são religiosos. E o que Deus quer? Deus quer preservar apenas esta verdade. Ele é insubstituível, ele não pode ser tratado como uma divindade criada pela imaginação humana, ele não pode ser tratado como mais uma coisa que a gente acredita, mesmo que não entenda. Eu me lembro que muitas vezes eu ouvi meu pai falar a respeito dos tempos de infância dele, quando ele vivia de sítio em sítio na região de Sorocaba, Tatuí, esse lado aí, não é? Das coisas de superstição que havia. Inclusive crentes acreditavam em superstições e colocavam as superstições no mesmo nível do poder de Deus. É muito interessante isto, não é? Então, como é que se evitava que os animais, por exemplo, ficassem doentes? Se chamava uma determinada pessoa que com seu poder ajudava nos animais. Papai chegou a contar de uma pessoa que olhava para plantas e elas murchavam. Ninguém queria essa pessoa em casa. Porque se ela olhasse para uma determinada planta, a planta murchava, secava. Tinha gente que tratava de berne só com o toque, tocava no animal e o berne saía. Aquela coisa maravilhosa, não é? E as pessoas diziam assim: não adianta fazer oração para Deus, vamos chamar fulano de tal, que é mais rápido, funciona mais. O que Deus queria e o que Deus quer hoje continua sendo a mesma coisa. Deus deseja ser exclusivo na vida de um adorador. O que é ser exclusivo na vida de um adorador? Quando Jesus trabalhou essa questão, Jesus deu a entender o seguinte, que quem não amar menos a sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, do que Deus, quem não amar menos as pessoas do que amar a Deus, não serve para ele. Não serve para ele. E esse é um problema muito intenso para nós, porque é muito mais fácil a gente amar alguém que a gente vê, alguém com quem a gente tem contato físico, do que amar uma pessoa que a gente não vê. Diversas histórias, por exemplo, de romances entre casais que começaram assim, eles se conheceram e tal, etc., e aí um teve que ir embora, ou para o serviço militar longe, ou para uma atividade fora, profissional e tal, etc. E o que foi acontecendo na relação? A relação foi se esfriando. Por quê? Porque não havia
o contato direto, diário. As pessoas se comunicavam como podiam, mas até isso mesmo ia cansando um pouco. E as pessoas terminavam por desgostar e trocar por outro amor. Deus sabia que quando os israelitas entrassem lá, na terra prometida, eles poderiam achar que a sua entrada na terra tinha sido por conta da valentia deles. Que aquilo que eles iam encontrar na terra, que era um mérito do trabalho deles. Que aquilo que eles iam fazer na terra era por inteligência deles. Então, Moisés, focado nessa questão, disse: gente, não há Deus que possa se igualar com o Deus da aliança. Não se pode igualar o Deus que tirou todas as famílias israelitas da escravidão do Egito. Não pode haver Deus tão forte quanto este Deus. Então vocês não têm o direito nem o dever de olhar para qualquer outra coisa a não ser a pessoa do Senhor. Se a gente for para o Novo Testamento, a gente verifica que Jesus Cristo não mudou esta fala de jeito nenhum. Quando o diabo o tentou e disse assim: se me adorares, eu te darei os reinos deste mundo, o que é que Jesus Cristo disse? Só adorarás a Deus. Só a Deus, só Deus deve ser adorado, só Deus deve ser venerado. Nem meu pai, nem minha mãe, nem as pessoas que eu mais amo aqui na terra podem ter um valor para mim semelhante ao valor que Deus tem. Ué, por quê? Porque Deus está acima de tudo e Deus se tornou o nosso Salvador e o nosso Senhor. Deus se tornou aquele que nos escraviza à sua vontade. Nós estamos constrangidos. O apóstolo Paulo fala que nós estamos constrangidos pelo amor de Deus. Nós estamos amarrados pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Então, não existe opção para o israelita. Ele só tem um Deus para ser adorado. E isso marca a diferença do israelita para os demais povos. O israelita se tornou monoteísta. Nós, os cristãos, somos também monoteístas, ou seja, acima de qualquer ser, ou de qualquer objeto, ou de qualquer parente, pessoa, está o ser de Deus, e não se pode ignorar esse fato. Um crente é uma pessoa ligada ao Criador do universo e por isso tem um compromisso de exclusividade com o Senhor do universo. A devoção, a prontidão, o serviço dessa pessoa deve ser sempre direcionado para o seu Criador, Salvador e Senhor. Nós sabemos disso. Só que a gente se distrai com muita facilidade, não é verdade? A gente confia no dinheiro que está aplicado, quando a gente tem. A gente confia no carro que a gente usa. A gente confia no trabalho que a gente tem. A gente confia no curso que a gente faz. A gente confia nos equipamentos que nos rodeiam. A gente confia e esquece de invocar o nosso Deus, que é Criador de todas as coisas. Então, muitas vezes, nós caímos nesta idolatria momentânea
quando nós nos esquecemos de focar que Deus está acima de tudo quanto nós imaginamos. Só há um Deus a ser reverenciado, então, um Deus adorado e servido, que é o Deus da aliança, o Deus que se revelou aos patriarcas, o Deus que se revelou a Moisés e que libertou Israel da escravidão. O que fazer então com essa exclusividade? O que Moisés está indicando para pessoas que confessam a Deus como o centro da sua vida? Ele diz assim no verso 5, você vai amar a Deus. Você vai amar a Deus. Bom, pelo casamento nós compreendemos um pouco do que é o amor. Porque no casamento a gente pratica o amor. A gente tem que conviver com a pessoa que está do lado, a gente se agarra nele, né? Não é? A gente sente o calor dessa pessoa, mas a gente sabe que ela tem necessidades, então a gente corre para atender as necessidades desta pessoa. A gente não pensa tanto na gente, a gente se devota ao outro, não é assim? Não é? A gente faz muita coisa pelo outro, a gente trabalha no sentido de que o outro esteja confortável. Não é assim? O amor não é representado por essas ações. O amor não é meramente um sentimento, o amor se revela como esse cuidado, não é? Transportando esta ideia de amor como cuidado, de amor como esforço, no sentido de abençoar, no sentido de fortalecer o outro, é que a gente pode entender que Deus quer que a gente faça isso com Ele. Deus precisa de mim? De jeito nenhum. Comigo ou semigo, como dizia alguém, não faz a mínima diferença. Acontece que Deus amou, me amou, Deus te amou. E o que Ele diz aqui é que você, por meio de ações, por meio de vontade, por meio de intelecto, por meio de todas as suas faculdades humanas que Ele mesmo criou, você dedique o centro da sua atenção para Ele. Você faça tudo para Ele. Você se esforce no sentido de deixar o Senhor confortável. Eu já disse que Ele não precisa disso. Mas é o que Ele quer. É o que Ele estabeleceu como estatuto. Vocês vão entrar na terra prometida, mas eu quero que vocês não se esqueçam de mim, que vocês vivam comigo, que vocês contem para mim as suas apreensões, que vocês olhem para mim e vejam a mim como seu libertador, como seu cuidador, como seu salvador, como aquele que sustenta vocês, como aquele que faz chover sobre a sua plantação, como aquele que faz vocês terem água limpa, como aquele que dá para vocês o mantimento de cada momento da sua necessidade. Então eu quero que vocês se devotem a mim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. A relação, então, a nossa relação com esse Deus é uma relação incondicional, é uma relação integral, é uma relação que me leva a ser uma pessoa cordata com Ele, obediente para Ele. O que me faz obedecer a Deus? É o meu formalismo religioso? Eu obedeço a Deus para obter bênçãos dEle? A ótica está errada. O que Deus quer é simplesmente que eu ame. O resto Ele providencia. Como assim? Ora, tem diversas coisas que a Escritura afirma. Deus conta os nossos cabelos. Precisava disso? Precisava disso? Deus sabia o número dos nossos cabelos? Todavia Ele sabe. O pastor disse aqui
que Deus conhece mais a gente do que a gente mesmo se conhece. Então, diante desse Deus que me conhece, que conhece tão bem o que eu necessito, o que Ele quer de mim? Que eu o admire, que eu o louve, que eu contemple, que eu espere nele, que eu descanse, porque estas ações são ações de amor. Quando a gente imagina, eu tenho que gostar de Deus, mas eu não vejo Deus, fica difícil saber como é que é gostar dele. Moisés viu tantas vezes Deus agir que descobriu que gostar de Deus era defender os interesses dele. Foi por isso que ele quebrou as pedras que Deus tinha dado para ele com os 10 mandamentos, em cima do bezerro. Foi por isso que Moisés pegou aquele bezerro e socou tanto aquele bezerro que reduziu aquela estátua a pó. Foi por isso que Moisés pediu a Deus que matasse gente, porque as pessoas não estavam percebendo o esforço de Deus para cuidar delas, não estavam percebendo o poder de Deus para cuidar delas. Elas não estavam amando o Senhor, e Moisés já estava amando o Senhor, e estava percebendo que sem o Senhor ele era nada. No exato instante em que nós olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, eu sou grato porque o Senhor entregou teu único filho por minha causa lá na cruz. O que é que eu vou fazer em troca? O Senhor vai dizer: entrega o seu caminho para mim, confia em mim. Isso é amor. A gestão prática do amor é exatamente essa dependência, esta entrega, esta louvação que a gente faz, esta gratidão que a gente tem. Senhor, como eu sou feliz por ter a Ti como meu Pai Salvador, que segurança eu tenho. Quando a gente lê Davi, os salmos que a gente está acostumado a ler, a gente percebe que Davi sente o amor de Deus e corresponde. Aplana os meus caminhos, ó Deus. Isso é um gesto de amor, é um gesto de dependência. Então, a primeira e exclusiva regra, Jesus considerou esse o maior mandamento. E ele disse exatamente isto: amarás o Senhor teu Deus. E a forma como o amor para Deus Deus quer esse amor é assim, do coração, é da alma, é da força, é de todo o potencial que a gente tem. Sabe? Então, não é uma atitude religiosa. Amar a Deus não é uma atitude religiosa. Amar a Deus é uma atitude que envolve o meu raciocínio. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, fala do culto racional para Deus, ele não está falando que é um culto científico, que não tem emoção. Ele está falando de uma relação com Deus que é consciente, que envolve todo o meu esforço de crer, o meu esforço de aceitar a vontade de Deus, o meu esforço de viver para a glória de Deus. Se você está entendendo o recado, como é que deve ser a sua vida na sua casa? A fórmula se repete. Na sua casa não deve haver outro Deus, só o Senhor.
Segunda coisa, a atitude para com o Senhor é um amor muito grande, maior do que o amor que você deve à sua esposa, ou ao seu marido, ou aos seus filhos. Ninguém está acima de Deus dentro daquele teto. O que Deus quer é exclusividade dentro da sua casa. Ele quer ser o primeiro e o único a ser adorado, a ser reverenciado. Eu não estou falando de cuidados paliativos, eu não estou falando de cuidados que a gente precisa ter com os nossos semelhantes, eu estou falando de adoração, não é? Às vezes a pessoa diz assim, eu tive filhos com tanta dificuldade que para mim os meus filhos são tudo. Deus é tudo, porque Deus preservou os filhos. E os filhos estão no segundo nível. O meu coração pertence a Deus, depois pertence aos meus filhos. Especialmente as mães que geraram as crianças, têm esse amor esquisito, não é? Para mim, mexeu com o meu filho, mexeu comigo. A fórmula seria: mexeu com os meus filhos, eu vou a Deus. Porque Deus está acima dos meus filhos. Mas o texto prossegue, e é interessante que Moisés está se referindo ao fato de que não dá para adorar outro Deus. A forma de adorar é pelo amor que conduz à obediência, e a forma como este mandamento deve ser conhecido começa dentro de casa. Neste mandamento aqui, não existe a criação de uma igreja. Israel é a própria igreja. Mas começa a plantação desse amor de Deus onde? Tu falarás aos teus filhos. Essa coisinha aí. Ele é o objeto do exercício da tua fé. Você demonstra a sua fé perante os irmãos, mas você demonstra especialmente a sua fé para os seus filhos. E para quem estiver dentro da casa. É ali que você vai viver como crente. Porque na igreja a gente fica 2 horas por vez, 2 horas. E a gente vem bem vestido, quase sempre, né? Bem vestido. Tem gente que não se encaixa, acha que está indo num clube. Na verdade, a gente está indo numa igreja. A gente vai se encontrar com o Deus vivo. Então é melhor pôr a melhor roupa. Mas tem gente que acha que a melhor roupa é a roupa do dia a dia. Não é. Quando você vai numa festa, você se emboneca todo. Quando você vai diante do Senhor dos Exércitos, você tinha que ter esse cuidado de se maquiar direito, de se vestir direito, porque você vai encontrar com o Senhor. Mas pastor, a roupa não faz o monge. É verdade. Mas quando a gente se mostra de qualquer jeito na igreja, as pessoas não têm a compreensão exata de quanta importância a gente dá para a casa do Senhor. Vocês estão entendendo? Então é importante a gente pensar que se na igreja a gente disfarça, a gente faz que é uma pessoa perdoadora, a gente faz que é uma pessoa edificada, a gente faz de conta que ora bonito, a gente faz lá em casa, todo mundo sabe quem a gente é. E o Senhor não disse, olha, na frente da congregação vocês vão me amar. Ele disse, vocês vão me amar dentro da sua casa, falando com seus filhos. O salmista vai dizer que os filhos são um presente do Senhor.
Olha, os casais bem que tentam muitas vezes ter filhos, e os filhos nascem quando a gente menos espera. Não é verdade? Porque Deus promove isso, Deus permite. Agora sim, quando Deus diz agora sim, a coisa vem. Não é? Agora sim, a coisa vem. Mesmo que seja raspa de tacho, mas Deus faz isso. Agora vai ser. E Deus decide isso, porque é Deus quem dá a vida. E quando Deus dá a vida, Deus diz assim: sabe o que você vai fazer com essa vida que eu estou dando para você, cedida, sob empréstimo, como herança? Você vai trabalhar o amor que eu te dei e passar para eles. Portanto, na concepção do mandamento, os pais são os evangelistas naturais das crianças, seus filhos. São os pais que devem aprender Bíblia, que devem aprender as histórias da Bíblia, que devem aprender como vivenciar a fé do Senhor Jesus Cristo e demonstrar isso para os seus filhos, porque a ideia é abrir uma tampa na cabeça dos filhos e colocar lá dentro esse tesouro. Se o filho mais tarde optar por outra coisa, não é problema seu. Confie na promessa, que Deus vai ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Confie nisso. Mas se ele, porventura, lhe der a alegria de permanecer no Evangelho para sempre, glorifique mais ainda a Deus. Só que não faça distinção. Este meu filho é uma bênção, ele vai para a igreja comigo. Este filho é um desgraçado, porque ele abandonou o Evangelho. Não faça isso, por favor. Ministre o Evangelho para os dois. Goste o seu filho ou não goste, ministre. Essa é a ideia que o texto me mostra. E, para terminar, diz o texto assim, que você vai inculcar aos filhos, vai falar disso assentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, quer dizer, vai ter um tempo que você não vai falar disso? Não vai ter esse tempo. Todo o tempo o seu assunto será Deus, a sua graça, a sua misericórdia, as suas forças, todo o tempo passando na vida das pessoas para comentar a respeito disso. E ele diz também: as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu relacionei duas coisas que os judeus ainda fazem. Uma delas, não sei se vocês já viram, eles colocam na testa uma caixinha com versículos bíblicos, não é? Fica aquele carocinho assim, não é? E eles também fazem uma fita enrolando e prendendo no braço a palavra do Senhor. Além disso, eles têm caixinhas nas suas casas com textos bíblicos. Eles ainda fazem isso. Mas qual é a ideia aqui? Não é tão literal assim, mas é você conhecer a Escritura, você memorizar a Escritura, você utilizar a Escritura para conversar, você olhar para a Escritura e pedir a Deus que te ajude na compreensão dos tempos, e você ter um conhecimento profético daquilo que está acontecendo, e você ser consolado pela Escritura, e você ser familiarizado com a Escritura, de maneira que em qualquer lugar que você esteja, mesmo que o seu celular não tenha aplicativo de Bíblia para você recorrer, você tem na memória. E uma coisa que me chama a atenção é o fato de Deus querer que a palavra dele seja registrada na porta da sua casa. Será que eu deveria colocar cartazes aqui, esta residência, neste lar, não é?
se adora o Senhor Jesus, será que eu tinha que colocar isso? Não necessariamente. Mas uma casa que tem a Escritura, os filhos estão sendo passados assim, de geração em geração, no conhecimento do Deus vivo e adorando o Deus vivo, essa casa vai fazer um barulho na vizinhança que vocês não imaginam. Um barulhão de caráter, um barulhão de paz, um barulhão de tranquilidade. Ele é chantagista, né? Não é? Ele é chantagista. Ele usa o choro para fazer chantagem. O fato é que, meus irmãos, a nossa casa pode ser o endereço de muita gente pedindo a bênção de Deus. Ali mora um crente, ali mora uma pessoa que teme ao Senhor, ali mora uma pessoa que tem uma palavra de paz para o coração da vizinhança. Ali tem uma pessoa, tem uma família inteira que pensa diferente, tem uma família inteira que é abençoada de uma maneira intensa por Deus. Tem muita gente que não vai gostar da família ser crente, mas tem muita gente que vai procurar essa família crente para ser amiga. E a família crente deve ter o cuidado de levar para a casa do vizinho esta única regra: não há outro Deus e eu não vou me contaminar com qualquer coisa que venha dali. É como o salmista diz: eu não vou pôr diante de mim nenhuma coisa que danifique a minha fé. Eu não vou aceitar. Se alguém quiser a minha fé, eu a entregarei com o maior prazer, mas eu não vou receber nenhuma coisa. E isso está mais ou menos clarificado nas epístolas de João, quando ele insiste que a gente não deve ter comunicação com aqueles que adoram outra coisa. Em que sentido é isso? É no sentido de aceitar a oferta deles. Eu posso ter convivência com quem eu quiser, desde que permaneça no meu coração o amor exclusivo a Deus, a prática de examinar a palavra de Deus, a prática de compartilhar a palavra de Deus e a prática de fazer com que a minha casa seja um lugar de adoração do Senhor. Foi esse cuidado que Moisés demonstrou na entrada da terra prometida. O povo fez isso? Não. O povo não fez isso. Mas isso está escrito para que a gente também não caia no mesmo erro. A nossa casa pode ser uma grande bênção, desde que a gente tenha como meta o Senhor como única autoridade sobre nós, único a ser adorado, o Senhor como o único e exclusivo amor para Deus, porque o próprio Deus vai nos ajudar a amar cada pessoa da casa. E o nosso compromisso de que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos venham a conhecer o Evangelho por conta da nossa postura, por causa da nossa fé. Irmãos, que Deus nos abençoe e que nos ajude a refletir bastante neste trecho para a bênção da nossa casa. Que Deus nos abençoe.